Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui dar algumas dicas sobre comportamento alimentar nas crianças. Bom, eu sou Luciana Cruz, nutricionista, coach, mãe de gêmeos e criadora do projeto Filho Saudável. E vamos falar um pouquinho sobre algumas situações que acontecem na introdução alimentar e no desenvolvimento alimentar das crianças. Bom, as crianças elas começam a introdução alimentar bem aos poucos, e isso é uma novidade. E eu não tô falando só daqueles primeiros 6 meses, não, eu tô falando assim, a história de vida alimentar delas. Então, o que a gente tem que respeitar? Respeitar a individualidade. Não é porque uma criança, um irmão, come muito mais fruta que outros, que o outro tá com problema. Não, a gente tem que respeitar aquela criança. Tem algumas mães que conseguem oferecer de cara, que é muito fácil essa introdução alimentar, e para outras não. E isso não significa que o nosso filho tem algum problema, aqueles que têm uma dificuldade a mais. Isso é só uma questão de adaptação. A gente tem que ter muita paciência e muito carinho, porque é aos poucos, porque esse conhecimento é uma troca de afeto entre mãe e filho, né, entre a família, né, e os filhos, e é uma descoberta, né, um momento de conhecimento da criança sobre alimentação. Bom, dizem estudos que a gente deve oferecer de 20 a 30 vezes o mesmo alimento para as crianças até que elas neguem e a gente veja que isso não é um gosto dela. Por exemplo, meu filho não come brócolis, então eu tenho que oferecer de 20 a 30 vezes. Oferecer não significa insistir, não significa castigar, significa ter na mesa, ter ali perto, fazer bolinhos, colocar em picadinhos, apresentar ele de formas totalmente diferentes, para ver se realmente a criança não gosta daquele determinado alimento, e daí é um gosto, né? Ou se ela ainda tem resistência a provar texturas diferentes. Outra coisa, as crianças elas têm que ter rotina de alimentação, ou seja, elas têm que ter horário para lanchar, para tomar café da manhã, para almoçar, para fazer lanche da tarde, assim, todas as refeições, porque isso vai fazer com que o organismo dela se adapte aos horários das refeições e que elas também se habituem, que aquilo se torne um hábito na vida delas, porque tipo, um dia almoça às 11 horas, outro dia às 2 da tarde, daí faz um lanchinho antes, isso é muito ruim para a criança, ela não pega hábito pelo aquele sistema de alimentação. E também a gente é exemplo para as nossas crianças. Não adianta a gente querer que eles comam tudo se a gente mesmo não come. Então tem que ter uma reflexão interna muito grande. Eu como aquilo que eu estou oferecendo para o meu filho e aquilo não pode ser sob uma forma de penitência para ele. Porque se ele vê que os pais gostam, e é de verdade, porque criança sente, não dá pra gente ficar fingindo. Se eles veem que os pais gostam, vai passar a ser natural e eles vão passar a gostar também. Uma coisa importante também é que quando a criança ela começa a criar um hábito de deixar de comer refeições importantes para querer substituir por lanches que elas gostam mais, que, digamos assim, que elas estejam já um pouco viciadas em alguns produtos ou alimentos, a gente tem que fazer o corte aos poucos e também tem que fazer assim, ó, ofereceu aquela refeição, a criança não quis, bom, espera, guarda aquela refeição, que daqui a pouco ela vai sentir fome de novo e daí tu oferece novamente aquele mesmo alimento, não substitui. Pra mim foi um pouco complicado quando eu fiz isso a primeira vez com os meus filhos. E certo assim, eu senti um pouco, me apertou um pouco o peito de ter que oferecer, de ter que guardar a refeição deles e não oferecer nada. Imagina para uma mãe, é como se nós estivéssemos negando um alimento aos filhos. Mas eu resolvi esperar, me acalmei, ofereci, eles não quiseram, aí depois eu guardei. Daqui a pouco passou uma hora e pouco, eles começaram a referir fome, eu aqueci o pratinho deles e eles comeram tudo. Então foi só porque eles estavam inapetentes naquele momento. A gente também tem que respeitar a quantidade de alimento que eles querem consumir naquele momento. Não adianta ficar socando comida, empurrando tudo, certo? Bom, outra coisa também é que a velocidade de crescimento das crianças, por volta de 1 ano e meio, 2, elas começam a diminuir. Então o apetite também começa a diminuir, elas podem entrar numa fase de inapetência. Esperar e saber que as quantidades vão diminuir e não ficar tenso em relação a isso é muito importante. Se a gente cria muita expectativa e muita tensão em relação à alimentação dos nossos filhos, isso pode acabar sendo frustrante, porque isso vai acabar passando para eles. E a refeição ela tem que ser um momento mais tranquilo. A refeição é um momento da família ficar junto. Então tem que ser leve, tem que ser saudável, tem que ser tranquilo. Certo? Gostou das dicas? Então curte, compartilha, deixa teu comentário.
E se tu te interessa pelo projeto Filho Saudável, clique no link da descrição desse vídeo. Beijo grande!